Boa noite. Boa noite. Vamos iniciar as atividades da quarta-feira à noite. Nossa abertura, pedido permissão dentro da casa, permite nossa luta para que faça a limpeza de qualquer energia negativa que se encontre. Pedimos a purificação da água, que é necessário para nossas casas, e assim, em nome de Deus do Cristo e da caridade, estamos iniciando atividades da quarta-feira à noite. Nossa irmã Maria de Lourdes vai fazer a explanação e a irradiação pelos lares, e nossa irmã Janete vai fazer a leitura do Evangelho. Boa noite. Boa noite. O capítulo de hoje é o capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens suas faltas contra vós, vosso Pai Celestial também perdoará vossos pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando eles vos ofenderem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Reconciliar-se com seus adversários. Reconcilia-te o mais cedo com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, a fim de que teu adversário não te entregue ao juiz, e que o juiz não te entregue ao ministro da justiça, e que não sejas aprisionado. Eu te digo, em verdade, que não sairás de lá até que tenhas pago o último cêntimo. Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. E o sacrifício mais agradável a Deus. Portanto, se estiveres para trazer tua oferta ao altar e te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa tua oferta ao pé do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e depois retorna para apresentar tua oferta. Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer estarmos aqui mais uma vez. Ainda conseguimos vir, né? Muito bem. Eu tentei fugir desse capítulo. Agora cheguei, o Júlio disse, escolhi o homem de bem. Mas ele tive que me explicar porque era para eu ter feito essa palestrinha semana passada, né? Mas não pude vir. E então hoje vinha um cara que sabe falar muito bem, que deixa a gente assim, como se diz, pendente das palavras dele, é o Laércio de Torres, mas que ele não é de Torres, ele é de todo o Brasil e da América do Sul. Então ele teve outro compromisso e a Josi foi lá e me pinçou. Mãe, tu vai fazer a coisa. Aí abri o Evangelho, né? Não que seja obrigatório essa coisa de abrir numa página, a gente tem que fazer naquela página, mas é sempre uma inspiração. E eis que caiu as mesmas que eu tinha preparado nessa linha, e aí eu digo, não, vou fazer mesmo o capítulo 10, por algum motivo há de ser. Superstições à parte, que eu não acredito assim muito. Tu abriu ali, é aquilo para ti, mas sempre é uma pista, né? Então, o capítulo 10 fala nessa parte da misericórdia, né? Minha voz ainda não está muito boa também. Quando Jesus diz, vai reconciliar-te com teu irmão antes de apresentar a tua oferenda no altar, ensina que o sacrifício mais agradável a Deus é o nosso coração limpo de qualquer ódio, limpo de qualquer ressentimento e mágoa. Não quer dizer que, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático, que já nos perguntaram, vocês me perguntaram, o que vocês fazem? Vocês não fazem sopão?
vocês não fazem brechó e tal? Já fizemos brechó, né? Aí perguntando, já tem as cestas básicas, né? Quando a gente nota que alguma família está com problemas maiores de vestimenta, calçados, a gente fala com a Elci, que eu estou olhando se ela está aqui, essa sapeca não está aqui hoje, né? Hoje é aniversário dela, deve estar se preparando. E eu digo, tem isso, porque é muito importante. Muitas pessoas, principalmente na pandemia, e a coisa continua e parece que está piorando, né? Ainda precisam das cestas básicas. Então, quando eu li essa parte aqui, antes de apresentar-se a Ele para ser perdoado ao Senhor, é preciso ter perdoado, e se tiver feito algum mal a um de seus irmãos, é preciso tê-lo reparado, e que o sacrifício mais agradável ao Senhor é esse coração puro, livre de qualquer mácula de mágoa, ressentimento, e a pessoa pode pensar que só precisa fazer isso, né? Daí reza e toma um passe, leva a água fluídica para casa, e isso é o mais agradável a Deus. Não é bem por aí. É muito importante cuidarmos também do corpo físico. E nós, graças a Deus que aqui estamos, temos o suficiente para cuidar do nosso corpo físico, vesti-lo, ter uma noite de descanso, uns mais que os outros, né? Uma boa cama, uma boa casa, como dizia minha mãe, um teto sobre nossas cabeças, e as de nossos filhos, a gente sempre pensa assim, mas é muito preciso cuidar desse corpo, porque São Paulo já nos dizia, era São Paulo, acho, que nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? É o templo do Espírito Santo. E eu não vou querer que o Espírito Santo habite num corpo alquebrado, magoado, injuriado e cheio de mágoas e ódios, né? Então, essa explicação aqui, eu acho que a gente tem que pensar muito bem sobre isso. Somente então, quando o nosso coração estiver puro, a oferenda será aceita, porque virá de um coração puro, de todo mau pensamento, que não haja pensamento ruim. Tipo, eu perdoei, mas se eu vejo o meu inimigo, o meu desafeto, passar por uma dificuldade, eu me alegrar com isso. Então, eu não terei perdoado. Como diz o Divaldo Pereira Franco, esquecer é difícil, porque o esquecimento é uma coisa química, é produzido e mantido no nosso cérebro, né? Parte do encéfalo. Então, esquecer não é a palavra adequada. E aí a pessoa pode pensar, puxa, mas eu já perdoei fulano, eu não tenho mais raiva, então, mas de vez em quando me lembro. Aí pensa, então eu não perdoei? Perdoou, se aquilo não te magoa e não faz voltar aquele sentimento de raiva, né? de mágoa, de como foi injustiçado. Não, mas que esquecer mesmo, a gente não esquece. A não ser que seja assim, já um espírito puro que por descuido caiu aqui na terra. Por missão, né? Por missão, como Chico Xavier, Francisco de Assis e tantos outros. Sem falar de Jesus, né? Jesus materializa esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Se queria perdão de um erro que tivesse cometido, tinha que ir lá, levar a ovelha, levar conforme a gravidade da ofensa, tinha que levar no templo para os sacerdotes, pombos, coelhos, agora vou ver que coelho não tenho certeza, ovelhas, cabritos, né? Até boi levavam para ser sacrificado, para conseguir o perdão das ofensas, né? E sabia-se, já desde antes de Jesus mesmo, que muitas vezes aquele sacrifício, uma parte era colocada no altar, mas a maior parte ia para os sacerdotes, os fariseus e tal, né? Então Jesus, que apontava o dedinho, botava o dedo na ferida, dizia isso, né? Materializa esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais e a exploração do povo continuava,
né? Então, fariseus e sacerdotes, assim com os romanos, porque sabiam que os romanos estavam mandando, eles não queriam perder seus privilégios, né? Então, foi assim que Jesus morreu. Não é que eles realmente achassem que ele fosse um rebelde, como é que se diz, um terrorista, já naquele tempo, meu Deus, essa palavra, né? A gente tem ouvido muito esses dias. Então, não é que eles acreditassem que ele queria derrubar o Império Romano. Não, mas eles tinham que agradar os romanos, né? Eles queriam agradar os romanos. E aí, em vez de entregarem, fazendo parênteses aqui, entregaram Barrabás, entregaram Jesus. Barrabás, que era um revolucionário, que ele consta, assim, nas histórias contam que ele era um ladrão. Não era bem isso, não era só isso, porque ele era um revolucionário. Ele era, talvez, um zelote, que eram aqueles que faziam a contra-revolução, falando ao povo, explicando que os romanos estavam explorando eles, com a menos ignorância conseguissem que o povo tivesse forças para rejeitar os romanos. E claro que a espada também pegava, né? Pedro e seus irmãos eram zelotes, eram desse exército, né? Como se diz, perdi a palavra, que não são legais, né? Os ilegais, como é que se diz? Que estão fora da lei, né? Subversivos. Então eles eram subversivos, eram procurados, inclusive, mas eram pescadores. Eles sustentavam suas famílias, Pedro principalmente, né? Tinha uma família grande. E então eles não tinham aquela força. O Império Romano não ligava para eles. Mas quando Jesus chegou, já começou com João Batista, né? Ele enfrentou Herodes e disse: arrependei-vos. Arrependei. Quem é que vai dizer isso para um rei? O rei Herodes. E Herodes mandou decapitar as causas, como foi a história, a gente pode olhar no cinema. Que é provavelmente o menos fiel. Então, Jesus não era assim, mas eles apontaram para Jesus como sendo um revolucionário para que ele não incomodasse eles. E eles não estavam gostando também dos sacerdotes e fariseus, e Jesus também apontava o dedo para eles. Exploradores do povo, por que vocês fazem isso? Jesus ia pregar no templo no sábado. Os sacerdotes, a lei judaica proibia. E aí ele dizia: qual é o pai que não vai assistir o seu filho? Ou mesmo ele usou palavras muito mais chances, muito menos elevadas, para dizer: qual é o homem que, sabendo que tem um boi que está morrendo, que está atolado, não vai salvá-lo porque é sábado? Vai perder o animal? Eles eram tão materialistas, né? Então eles diziam: eu vim para salvar os filhos de Deus. Por isso eles se davam o direito de pregar no sábado, né? E os judeus, os sacerdotes, não gostavam disso. Aí a gente estranha que diz assim, principalmente no Evangelho de João, os judeus, mas Jesus também era judeu. Mas tinha os judeus que eram contra sair, sabe, que nem os bois usam, a gente, quem é do interior, via muito isso, cavalos também, eles usam aquelas, não me lembro o nome, laterais, assim, para eles não se afastar do caminho. Então eles eram assim, tinha que seguir tudo ao pé da letra, e não importa, veja, se lembram da parábola do samaritano, que o sacerdote não pôde ajudar, seguiu adiante. Eu acho que até o Rodrigo falou sobre isso esse dia. Então, por que o sacerdote não ajudou aquele pobre homem caído ao longo da estrada? Não foi porque ele talvez não fosse bom, não tivesse um bom coração, talvez ele se compadeceu dele, mas ele, como sacerdote e judeu, ele não podia tocar naquele homem, senão ele ficaria um bom tempo sem poder praticar no templo. Então, são todas aquelas leis que eles tinham e que muitos ainda têm até hoje. Entre eles, muitos não, são os 30% só que seguem mesmo o Antigo Testamento. Os outros ou não acreditam, ou vivem na vida mais material, ou realmente são judeus cristãos, né? Isso já aconteceu desde o tempo de Lucas,
que Lucas até hoje não se sabe se era um grego que estudava o judaísmo e gostava do judaísmo, ou se era um judeu que sabia grego e que seguia Jesus, né? Se não me engano, Lucas também trabalhou com o Paulo quando estava preso, né? Quando Paulo estava preso, Lucas visitou o Paulo, eu que dá, tem que fazer a última hora, quando ele fazia muito bem. E também Lucas teria visitado Maria Santíssima, né? Quando ela já morava com João, ou antes disso ainda, em Nazaré, mas depois da morte de Jesus, foram morar na atual Turquia, né? Éfeso. E que Paulo também era turco. Hoje seria um turco, Paulo de Tarso, né? Mas agora já estou direitando. O cristão não oferece dons materiais. Mas por isso falando, espiritualizou o sacrifício, mas com isso o preceito só ganha mais força. Como assim? Nós cuidamos do nosso espírito em primeiro lugar, mas não nos esquecemos das necessidades materiais, nossas e de nossos irmãos, na medida do possível de cada um. E nisso também entra, eu estava escutando hoje, eu gosto daqueles, umas falas assim, 2, 3 minutos, né, que dá uns preceitos assim, bem dentro do espiritismo, principalmente cristianismo, né, um dia vai ser tudo igual, né, ele diz isso, né, que a gente tem que cada vez ter mais força para nos espiritualizarmos. E como é que nós espíritas fazemos isso? Estudando o livro dos Espíritos, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, e o Céu e o Inferno, e por aí vai. Um monte de romances também, que são muito bons, são muito bonitos. Mas não deixemos de ler o Evangelho. Que cada um de nós tenha na sua casa o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é melhor que os outros? Não, ele não é melhor que os outros. Mas ele aponta mais as leis morais. Quando Allan Kardec codificou a doutrina espírita, né, o primeiro não foi o Evangelho, o primeiro foi o Livro dos Espíritos. Depois, segundo, terceiro, ele pegou e escolheu no Novo Testamento, ali dentro do Evangelho do Novo Testamento, as parábolas e as leis morais, que fossem mais fáceis e mais importantes para nós, como cristãos, praticarmos. São as chamadas leis morais. E estão dentro do Livro dos Espíritos também. E aí ele foi para fazer, entre aspas, o Evangelho, ele pegou aquelas partes que se aplicariam para nós com mais adequação, com mais facilidade para quem estudasse o Evangelho, praticar no seu dia a dia. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo não é melhor que os outros. Não tem nada que não esteja nos outros. Faltam algumas coisas. Faltam no sentido de que Allan Kardec não achou necessário repisar aqueles que ia ficar muito grosso o Evangelho. Ninguém ia querer ler, porque são muitas parábolas, muitos ensinos de Jesus. Então ele escolheu alguns, explicou, ele como filósofo, como estudioso, explicou, e ainda pegou mensagens dos espíritos superiores. Ainda pegou mensagem. Então, eu não me lembro qual capítulo, tem um capítulo que não tem mensagem dos espíritos superiores. Senão, todos têm uma passagenzinha, daí diz, do espírito tal. Hoje, vamos ler no finalzinho, hoje temos que fazer um pouco mais ligeiro palestra, né? Temos outro compromisso depois. Desculpe, não é hora de falar isso, mas que é um jogo importante. Aí, vamos ler uma passagem do livro do Evangelho ditado pelo apóstolo Paulo. Né? Então, é muito interessante. Então, eu sempre gosto de falar, o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, é o mesmo
evangelho que temos em qualquer religião, né? O Novo Testamento, só que tem as explicações. E se bobear, vou encontrar uma bonita mensagem que cada um de nós diz assim, essa foi para mim, né? Essa foi para mim. Então, hoje, seria isso, pessoal. O que eu queria também frisar um pouquinho, eu não tenho podido vir 4 de manhã, às vezes as pessoas perguntam, por que vocês não explicam melhor essa coisa do passe? Né? Ou por que explicam poucas vezes as coisas do passe? É que na 4 de manhã é para ser uma palestrinha rápida, né? Lida, que é assídua, né? Júlio também, porque as pessoas que vêm, em geral, são pessoas que vêm por causa de algum problema de saúde e tal. Então, fazer uma longa palestra, eu nem aguento ficar sentado, né? Mesmo porque é de manhã e muitos têm algum compromisso depois. Então, eu só queria lembrar, isso que eu já tinha separado, quando a gente vem, na parte de manhã, vem cuidar do corpo físico. Se eu tenho uma doença, eu tenho uma angústia maior que me impede de dormir, de fazer meu trabalho, então eu venho cuidar da cabeça e do corpo. Mas, o que nós temos que nos lembrar, que nós viemos ao longo dos séculos de muitas existências. Deus nos deu uma vida, mas essa vida se prolonga ao longo de muitas existências. Então, alguns de nós, como eu, que, como se diz, já estou na ponte, querendo ir para o outro lado, devagarinho, né? A gente tem que ter presente que vai terminar um ciclo e vamos ficar um tempo no mundo espiritual e depois, tivermos a graça, o merecimento, vamos renascer. É a chamada reencarnação. Vamos ter novamente um corpo de carne. Provavelmente com alguém de nossa família atual. A não ser que eu venha numa missão, em alguma família com muitos problemas, eu já sou mais evoluído, aí o Senhor vai me colocar naquela família. Seria muita responsabilidade. Mas como o Senhor, paralelamente, juntamente, simultaneamente com a justiça, também pratica sempre a misericórdia, então, como ele nos sabe muito imperfeitos, ele nos coloca nas mesmas famílias. E vai se ampliando, né? Então, a minha família original, um dia se uniu com a família do Júlio. Meus filhos se uniram a outras famílias, e assim vai se ampliando. Claro que vai ter alguns nessas novas famílias que a gente não tem tanta simpatia. Tomara que não tenha ninguém que a gente deteste, né? Porque senão, pode ter certeza que na próxima vida é lá que vai acontecer, né? Porque tu tem que aprender a conviver com aquela pessoa, né? Então, é assim que se prega. Isso não quer dizer, como eu disse, que Deus é justo, mas é principalmente misericordioso, né? A gente aprendeu isso desde sempre e vê acontecendo. Então, em geral, dizem os espíritos que a gente volta naquela mesma família. Posso voltar na próxima como filha de um dos meus filhos, posso voltar como filha do marido, ou ele volta como meu filho, aí a coisa pior, é muito mais brincadeiras à parte, é assim que se constituem as famílias. E nós, que cristãos, não é por acaso, né? Não é por acaso. Pode ser que aqui esteja encontrando uma professora muito chata, irmão do Vitor, chamando de Vitor. E assim, brincando, nós já somos uma família, né? Uns um pouco mais afastados, uns aqueles filhos meio rebeldes, que só a gente vem quando não aguenta, que está se sentindo mal, seja espiritualmente, seja emocionalmente. Vamos sem espírito. Aí escuta uma palestrinha, fica cansado, depois pega a sua aguinha, leva para casa, toma um passe e esquece. Agora eu estou bem, fica um tempo sem. Isso é de cada um. Ninguém aqui nunca cobrou, nunca vai cobrar que tem que vir sempre na quarta-feira, né? Cada um de nós sabe, mas é assim que a gente é. Até eu. Tu acha que hoje eu não teria preferido ficar em casa? Daí vem
uma impertinente, me aponta o dedo e diz, tu tem que ir lá fazer. Estou brincando, porque muitas vezes a Ida é a minha assessora, entre aspas, porque é bem superior que eu, seguidamente faz palestra no meu lugar, porque por algum motivo eu não posso vir. O importante é que a gente, quando não pode vir, a gente realmente diz, hoje eu não posso ir. Né? Como a Gladys gosta de falar, lembre-se, quando não vier, ela falou para nós, tu não está ofendendo ninguém, tu vai te acertar com Jesus Cristo. Um dia tu disse, não, eu vou ajudar meus irmãos, eu vou me melhorar. Né? Brincando, mas é por aí mesmo. Né? Então nunca ninguém vai cobrar. Então na quarta de manhã a gente vem tratar do corpo físico e também do espírito. Né? Por quê? Porque nós temos os vários corpos, mas os principais, o corpo físico e a nossa alma. Entre o corpo físico e a nossa alma, o nosso espírito, nós temos um outro corpo, chamado perispírito. É ali que vai gravar tudo que nós fazemos, de bom e eventualmente de ruim também. Então, quando a gente vai para o mundo espiritual, quer dizer, quando nós morremos, deixamos o corpo físico e o perispírito vai. Né? Nós chegamos no mundo espiritual com o perispírito e, claro, acoplado ali, imamente dentro do perispírito, a nossa alma, nosso espírito imortal. Né? Então, tudo que eu fizer vai ficar ali. Quando a gente toma um passe, quer dizer, é tipo assim como, hoje em dia não se usa mais mata-borrão, né? No meu tempo se escrevia com tinta, daí tu botava uma almofadinha em cima, e ali às vezes ficava escrito, como num espelho, aquilo que eu tinha apagado aquela tinta para não manchar. Vamos dizer outro exemplo. No meu perispírito fica gravado tudo aquilo que eu fiz. Isso eu já disse, eu queria dar um exemplo. Né? Então, quando eu chegar lá no mundo espiritual, não precisa eu dizer, para aquele lado eu vou ser atraída para o lugar onde tiver mais coisas positivas ou mais coisas negativas. As pessoas que eu prejudiquei vão estar me esperando. Mas nem sempre é que estão esperando porque querem se vingar, porque muitas vezes eles são melhores que eu. Eles podem estar me esperando para nos harmonizarmos, né? E as pessoas, os meus afetos, os meus queridos, os meus familiares, certamente eu vou encontrar. Alguns de nós podem encontrar logo, outros podem demorar um pouco, outros podem receber a visita enquanto estão se refazendo daqueles que mais amaram, um avô, uma avó, uma pessoa querida, um irmão, né? Mas nós somos atraídos e atraímos os nossos semelhantes. Né? Aqui na Terra, muitas vezes a gente tem que suportar algumas pessoas. E as pessoas têm que nos suportar no dia a dia, na vivência. Lá vamos ser atraídos por harmonização, atração magnética. Não tem isso de, eu não quero ficar perto desse, não quero ficar perto daquele e tal. É tipo assim uma coisa magnética, que nos atraímos uns para os outros. É isso que os espíritos, perdão que tem poucas palavras para explicar uma coisa tão magnífica, né? Mas é mais ou menos por aí. Então, quando eu tomo um passe, eu vou tomar passe principalmente no meu perispírito. Por isso, só no passe da quarta-feira de manhã se cuida também, e talvez um pouco mais, o corpo físico também. Por isso é dado o passe mais chegado na pessoa. O médium toca, às vezes, no lugar onde tem mais a doença. Né? É um passe diferenciado, né? Um pouco diferente. Por isso a palestrinha é mais curta e, para a pessoa não se cansar mais ainda, é muito bom que a pessoa traga uma água que ela pode vir mentalizando desde em casa. Nessa água vai ser colocado o remédio que eu preciso, além do passe. Né? Já me aconteceu de eu ir tomar um passe, fui no centro espírita, inclusive trabalhava lá, cheguei na frente do médium, ele disse, mas não tem, tu não está com nada. Eu tinha ido, um médium curador, né? Eu tinha ido para tomar um passe, porque eu acho que era comum, e eu sentei assim, lépida, parecia que tinha uns 10 anos a menos, né?
tranquila, ele me olhou assim, tu está sentindo alguma coisa? Eu olhei assim, tu não está com nada. Mas por que isso acontece? Porque enquanto escutava o Evangelho e a palestra, se a gente mentaliza, às vezes tu já recebe paz. O mundo espiritual já vem nos tratando desde que saímos de casa, entramos aqui, tanto que o Júlio sempre pede para os mentores espirituais da casa nos assistirem em todos os momentos. Então, é isso que acontece na quarta de manhã. Trata-se o corpo, mas principalmente o espírito, perispírito, né? Que fica entre o corpo e a alma. E a água é muito importante trazer para depois levar e tomar em casa, mentalizando aquilo. Se eu não pude vir, eu posso mentalizar, e todos sabemos que às 9 horas da manhã, posso mentalizar naquele momento. Nesse momento está sendo dado passe curador no centro espírita. Então eu mentalizo, se eu puder ficar no meu quarto, no lugar sossegado, eu fico mentalizando. Se não puder, nosso pensamento vale, o sentimento de querer se curar também, deixa uma aguinha de lado. Se as crianças estão fazendo barulho, o vizinho está escutando rádio alto, tal, não importa. O que interessa é que tu direcione por uns momentos teu pensamento para a parte curadora magnética da quarta-feira de manhã. Posso assegurar, meus irmãos, que funciona. Funciona mesmo. E quem tiver a alegria de fazer num dia da semana o Evangelho no lar, sempre se lembra de pôr uma água, colocar de preferência um lencinho, um guardanapinho, né? Alguma coisa branca, para pôr um copo com água em cima. Branco por quê? Porque o branco vai refletir todas as cores, e todas as bênçãos, e todo o magnetismo que vem no mundo espiritual. Não tem problema se eu vier de preto, né? Uma vez no centro espírita não podia ir de preto, mas chegou-se à conclusão que a limpeza é interior, né? Então tem que mentalizar. Se quer vir de branco, todo de branco, tudo bem, não tem problema. Mas se achar assim, vou ir com minha blusa preta e tal, não tem problema também, porque nós estamos sendo tratados espiritualmente por espíritos superiores a nós, ou pelo menos nunca inferiores a nós, não dentro do centro espírita. E agora vem a deixa ao final. Quando sairmos aqui, levarmos o nosso pensamento elevado, né, pensar, eu vou me manter numa vibração superior, senão os irmãozinhos que deixamos lá fora, que eles não entram no centro espírita, também pode ser uma igreja, né? Para a gente não sair daqui e já voltar aquela raivinha do fulano que me incomodou, do filho que não obedece, do filho que tem algum vício, né? Sabemos da nossa vida. Uma doença que não quer me deixar, eu ficar me queixando o tempo todo, né? Enchendo a cabeça dos outros, como eu fiz essa última semana. Mas daí que a gente vá com o pensamento, o coração elevado, para não atraí-los de volta aqueles que deixamos lá fora. O que podemos fazer é pedir que eles sejam, nós fazemos isso, né, depois, aqui na mesa, que eles sejam levados para o mundo espiritual. E assim, então, encerramos. Desculpem se me alonguei um pouquinho mais. Lembrar-se da água, quando tomar o passe, mentalizar que ao mundo espiritual tudo é possível e que aquelas doenças que nós, mesmo vindo tomar o passe, mesmo levando a aguinha fluídica, nós ainda não nos curamos, é porque realmente precisamos passar por essa dificuldade. Mas manter o espírito elevado vai nos ajudar muito mais a suportar as agruras, né? Então, que Deus esteja aqui conosco e que assim seja. Então, nós vamos para a evangelizando para os lares, vocês vão estar ali, tem um amigo, um parente que está passando por necessidades, no lugar que estiver. A nossa irmã vai ser agradecida. Então, vamos, impregnados dessa convicção de que nós podemos nos ajudar e ajudar nossos irmãos, cada um mentaliza a sua casa, mesmo sabendo que o mundo está em convulsão,
O mundo está se agredindo, várias nações se agredindo. Vamos, nesse momento, mentalizar a nossa casa. Pedir as bênçãos para a nossa casa, para a nossa família. Quando digo nossa casa, claro que incluímos nossos filhos, nossos familiares, todos. Que a casa que estamos a mentalizar, ou as casas, sejam visitadas nesse momento por Maria Santíssima e suas falanges de luz e de amor. Nosso anjo da guarda, acompanhando esses espíritos, possam entrar na casa pela porta da frente, passando por todos os cômodos da casa. Mentalizemos cada cômodo da casa, inclusive o banheiro, principalmente o banheiro. E a cozinha, onde temos nossos alimentos, água. Se não trouxermos água, não tem problema. Podemos mentalizar uma garrafa com água. Ao chegar em casa, nós enchemos essa garrafa que vai ser fluidificada. Pedimos a Maria Santíssima, nossa Mãe, que recolha todas as energias negativas, que elas possam ser levadas para o mundo espiritual, o mundo astral, e lá transformadas em energias de saúde, paz, amor, muita compreensão de uns para com os outros. E que possamos irradiar durante a semana que está entrando para nós agora, até a próxima quarta, possamos irradiar para nossos vizinhos, para as pessoas que de nós se aproximam. Pedimos também que essa irradiação boa possa ser distribuída por todo o recinto, para nossas plantas, para nossos animaizinhos, e que possamos nos encher de paz, de saúde na medida do possível, que nossa vida seja tranquila e possamos agradar ao Pai e seguir os caminhos de Jesus. E voltando aqui ao Centro Espírita, vamos orar por aqueles nossos irmãos que se encontram nos presídios, por aqueles seus cuidadores, que eles possam vislumbrar alguma luz dentro da sua escuridão mental. Pedimos por aqueles que se encontram pelos caminhos, nos vícios, pedimos por aqueles que não têm o que comer, que não têm o que vestir, que sejam amparados por pessoas boas que queiram ajudá-los. Que seus anjos de guarda os guiem e os guardem de toda a violência que vem sofrendo ao longo desses dias. Cada um de nós agora pode mentalizar uma pessoa que esteja doente, seja da sua família ou não, para que ela seja visitada pelos espíritos curadores, orientados por Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, em especial por Maria de Nazaré. Eles recebam lenitivos para suas dores, para suas doenças, e possam se restabelecer, ou pelo menos se resignar, e agradecer ao Pai pela vida que já tiveram até aqui. E que assim seja. Assim seja. Nós vamos